Fala galera ligada na Oficina Militar, professor Rodrigo Rodrigues para um momento muito especial. Aquele momento, galera, onde a gente vai aplicar toda a nossa teoria à prática. É o momento de exercitar. Então prepara, arrume a sua mesa, lugar que você vai estudar, que agora é o momento de você obter o alto rendimento e desenvolver a sua alta performance. Tranquilidade? Vamos começar por um assunto sensacional, maravilhoso, que você já sabe, está escrito aí para você, sobre população ou demografia. Show de bola? Então vamos nas sequências, entender, desmistificar tudo que tem em cada questão, modelo ESA, padrão ESA e ESA. Questão na tela, joga a produção. Vamos com calma? Pessoal, questão de número 1. Sobre os processos migratórios no Brasil, marque a alternativa correta. Bom, padrão ESA, né? Você está analisando aí a nossa questão, modelo ESA, bonita, tá? Número 1, da letra A até a letra E, questões curtas e direto ao ponto. Pessoal, então vamos começar o seguinte. Processos migratórios. Lembre-se que migração é mudar unidade administrativa. A menor unidade administrativa é o município, depois um estado, depois um país. Pensando nisso, eu quero a afirmativa correta. Letra A. Após a década de 1950, tanto as taxas de emigração líquida quanto as de imigração líquida decresceram, ou seja, diminuíram. Letra B. Após 1950, a população brasileira teve uma movimentação cada vez maior, misturando sobre o território pessoas das mais diversas origens estaduais. Letra C. O processo de valorização da terra, por consolidação das frentes pioneiras, pouco contribuíram para o desenvolvimento de movimentos migratórios no país. Letra D. Entre as décadas de 50 e 80, foram poucas as regiões brasileiras que apresentaram alta mobilidade de pessoas. E letra E. O principal motivo das migrações no Brasil seria hoje por perseguições religiosas. Galera, quando falar em imigração, continua olhando para a questão. Quando falar em imigração, você tem que entender o principal motivo para a gente migrar, que é buscar uma melhor qualidade de vida. E aí você tem que atribuir esse processo migratório importante e fundamental ao chamado êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade, lindo de bonito. E a população vai sair do campo e vai para a cidade em busca de oportunidade de melhorar a sua vida. E aí você tem alguns marcos, tá? Pensa na industrialização. Década de 30 com Vargas, década de 50 com JK, década de 70, o milagre econômico brasileiro, e década de 90. Pessoal, nessas questões aí o que a gente vai entender como gabarito é a letrinha B. Após 1950, a população brasileira teve uma movimentação cada vez maior. Então, o nosso intenso fluxo migratório, ele vai acontecer principalmente aí a partir da década de 50 em diante. Ele vai se intensificando. O Brasil vai ficando cada vez mais integrado no seu território. Legal? E outro marco importante na década de 50, anota aí, ó, construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek. Lembre-se que o nosso fluxo migratório mais importante é do Nordeste para o Sudeste. E a partir da década de 50 nós vamos dinamizar isso. Nordeste também vai se encaminhar para o Centro-Oeste. Show de bola? Questão tranquila pra gente, né? Vamos avançar aí, por favor. Joga na nossa tela maravilhosa esse slide maravilhoso desenvolvido por vocês, tá? Sensacionais. Questão de número 2. Pessoal, questão um pouquinho mais curta, com as alternativas mais curtas, mas vamos seguindo, tá? O censo demográfico. Joga aqui na tela para mim. Galera, seguinte, censo demográfico é um censo que vai estudar a população. Quem vai realizar o censo é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anota isso. O censo ele ocorre no intervalo de 10 anos, beleza? Então, o último foi em 2010, próximo 2020 e assim por seguinte. Não esquece disso. O censo ele vai levantar diversas informações para a gente, como, por exemplo, número total de pessoas, de homens e mulheres, idades, tá? O que tem na tua casa, teu perfil, sua renda, saneamento básico, quantos quartos. Esses detalhes são importantes, renda, nível de instrução
Isso tudo eu vou levantar para gerar informações para os nossos governantes, enfim, promoverem políticas públicas para a gente, tá? Volta para a tela, vai ficar lindo de bonito. Então vamos lá. Os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmativas abaixo são exemplo dessas alterações, ou seja, tudo está correto. Só tem uma exceção. Então, letra A, vê se não é isso que está acontecendo, galera. Se é falso, é verdadeiro. Está ocorrendo, né? Aí volta para lá. Nos últimos registros, está ocorrendo uma diminuição da natalidade, do número de pessoas que estão nascendo. Está ocorrendo a diminuição da fecundidade e da mortalidade de maneira geral? Correto. Tá? Letra B, aumento da população idosa no conjunto da população brasileira. Pessoal, o número de idosos vem sim aumentando, também está correto. Hoje o Brasil já tem o maior quantitativo de adultos, depois jovens e depois idosos. Letra C, o crescimento da população e a ameaça da explosão demográfica. Para tudo! Explosão demográfica, o crescimento desenfreado da população. É o chamado boom demográfico. Opa, nas últimas décadas. É isso que vem ocorrendo? Se você acabou de falar que a natalidade está diminuindo e a mortalidade vem diminuindo e a fecundidade vem diminuindo, eu não posso falar que eu estou tendo uma explosão demográfica, tá? Então tira essa parte. Essa é a nossa exceção, mas vou continuar. Elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário. Anota que o setor terciário é o setor de desenvolvimento de comércios e prestação de serviços. Letra E, o aumento da expectativa de vida também está certo, maravilhosa. Questão com muita tranquilidade para a gente desenvolver, tá? Foi embora, já joga na tela, vamos avançar, o ritmo está maravilhoso. Vamos cair para a questão de número 3. Show? Vamos lá? Questão de número 3 entrando na tela. Opa, já está na tela. Pessoal, vamos com muita tranquilidade para a questão de número 3. Assinale a alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. Galera, eu quero uma que não apresenta. Então vamos lá, vem aqui na tela, joga aqui, joga para mim, vem. Ih, chegou, olha só. Seguinte, vamos lá. Brasilzão maravilhoso, tá? Falar em Brasil é falar em 5 macro-regiões do seu país. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Qual região apresenta o maior quantitativo de pessoas? Fala aqui pro pai, fala para mim, fala. Sudeste. E o menor quantitativo de pessoas? Centro-Oeste. Agora, para e pensa. O nosso litoral também não é densamente ocupado? Então, para e pensa. Eu tenho que voltar um pouquinho na história do tempo para compreender o que, Rodrigo? Compreender o que, Rodrigo? Fala, por favor. Compreender que a nossa ocupação é uma cidade do litoral para o interior e não o contrário. Show de bola? Entendeu isso? Volta para a questão e mergulha nela. Pessoal, não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional. Letra A, colonização concentrada em algumas faixas do território. Letra B, atividades econômicas mal distribuídas no espaço. Letra C, industrialização realizada primordialmente nos centros econômicos e de poder. Letra D, urbanização acelerada desde os tempos coloniais. E letra E, estabelecimento de oligarquias regionais que comandavam o território durante vários períodos da história brasileira. Pessoal, se eu falo que a industrialização no Brasil ela é recente, a urbanização nossa também é bem recente. Então não posso falar da urbanização acelerada desde os tempos coloniais. A nossa urbanização, ou seja, maior parte da população vivendo em cidades, ela se torna um processo bem mais recente. Você tem que pensar no século XX, tá? Não esquece disso. Então a letra D é a única alternativa que difere aí, é o nosso não que a gente procurava. Então ela é o nosso gabarito. Letra D de dado, de delta. Show? Joga na tela número 4 para ficar lindão. A população brasileira, apesar dos esforços praticados pelo governo para a melhor ocupação do território ao longo do século XX, ainda está presente no território de forma bastante concentrada. Falei disso ainda há pouco. Sobre essa questão, podemos afirmar que é a região em que há o maior quantitativo populacional do país. Volta para cá. Pessoal, não podemos perder nada relacionado à população e urbanização.
tá? Falar em urbanização é falar em Sudeste. Boa, falar em urbanização é falar que maior parte da população brasileira, cerca de 82%, vivem em cidades, tá? E a que devo isso? Diversos fatores. 2, industrialização no centro urbano. Outro, melhor qualidade de vida no centro urbano, tá? Outra questão importante, mecanização do campo, êxodo rural, concentração de terras. Então não esquece disso. E a região brasileira, volta para a telinha aí, bonita pra gente, isso. E a região brasileira com o maior quantitativo de pessoas do teu país, Sudeste. Anota esse teu bizuzinho aí, ó, do ladinho da questão aí que você está fazendo. Coloca assim, ó, o estado mais populoso, São Paulo. O segundo, Minas Gerais, estado, tá? E o terceiro, Rio de Janeiro. Olha só, dos 26 estados do teu país, os 3 primeiros estão no Sudeste. Ou seja, muitas pessoas habitam a região Sudeste do Brasil. Show de bola? Galera, seguindo a brincadeira, vamos para o número 5. A população brasileira sempre teve um histórico de grande mobilidade desde a colonização. Cerca de 1/3 da população brasileira não reside onde nasceu. Opa, estou falando de migração, né? Entre as características da mobilidade da população nacional na década de 90, o que conseguimos observar? Pessoal, vem aqui, vem pro Digão, vem aqui, vem pro Aqua. Aquaman na tela, muito bom. Seguinte, intenso fluxo em direção ao Sudeste. Nordeste, Sudeste. Nordeste, Sudeste. Até aí, beleza? Tranquilo? Só que a partir dos anos 90, anota isso, começamos a observar a famosa migração de retorno. É quando você migra para o Sudeste a fim de viver aqui realmente. Só que não dá certo esse teu projeto de vida. E o que você faz? Você retorna para a região de origem. Só que a partir dos anos 90, o Sudeste recebe cada vez mais investimentos, tornando a sua economia cada vez mais dinâmica. Com isso, fica muito mais tranquilo você promover a migração de retorno. Então, dos anos 90 em diante, observamos cada vez menos, ou com cada vez menor intensidade, esse fluxo migratório em direção ao Sudeste. Beleza? Volta para a questão, olho no lance, vai para a tela que está lá bonitão para você. Entre as características da mobilidade da população nacional, na década de 90 está o quê? Queda do movimento migratório interno em direção ao Sudeste. O gabarito já está escancarado na sua cara. Letra B, aumento do crescimento populacional de São Paulo. Galera, não há um aumento do crescimento populacional populacional de São Paulo. Quase não saiu. Letra C, redução drástica da corrente migratória em direção à Amazônia. Não, essa redução drástica da corrente migratória em direção ao Sudeste. Letra D, involução. Tem evolução, que é um movimento de crescimento. Involução é um movimento de diminuição. Involução dos municípios de médio e pequeno porte que tiveram suas populações atraídas pelas metrópoles. Galera, o contrário, está cada vez mais caro viver em metrópoles. Então, os municípios de médio e pequeno porte estão em um movimento de evolução, estão crescentes. Letra E, grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste. Não é isso que nós observamos ao longo da década de 90. Esse movimento sulista se caracteriza mais nos anos 2000 em diante. Show de bola? Então, gabarito, tranquilão, letra A, bonitão para você. Pessoal, avança, número 6 na tela. Segundo dados do IBGE de 2006, o estado de São Paulo tem se caracterizado por um número maior de pessoas que dele saem. Segundo estudiosos, tal fenômeno é relativamente novo e diz respeito principalmente a... Pessoal, fizemos a número 5. Acertamos a número 5? Acertamos a número 5. E eu trabalhei um conceito importante para vocês, que é o conceito de migração de retorno. Então, olha só, falei ainda há pouco, vem na tela, joga aqui pro Aqua, joga para Aquaman aqui, vem comigo. Opa, chegou a tela. Olha só, falei ainda há pouco. Se eu tenho um movimento de êxodo rural, saída do interior, saída do Nordeste, chegada num grande centro urbano, que é a cidade de São Paulo, e a partir dos anos 90, eu tenho essa migração de retorno, pessoal, São Paulo vem se tornando cada vez menos atrativo numa visão bem macro. É muito caro morar em São Paulo. As oportunidades sim existem muitas, mas é uma grande metrópole, há grandes desigualdades. E você começa a observar um movimento de retorno a partir dos anos 90. Falei isso na questão anterior. Ela aparece novamente.
e é um tema bem atual para a gente. Falar em migração de retorno é falar num tempo presente, é falar que as grandes metrópoles não estão mais em um grande crescimento. Essas metrópoles estão no movimento de involução e os pequenos e médios municípios, esses sim, estão em movimento de crescimento. Show? Volta para a tela. Então, ó, migração de retorno de estrangeiros, nada. Letra B, emigração. Imigração, movimento de saída de paulista dos Estados Unidos. Esquece! Letra C é o nosso gabarito. Letra D, migração de paulistas para outros estados do país em busca de novas frentes de emprego. Galera, migração de retorno não seriam de paulistas, seriam principalmente de nordestinos. Eu tenho que sair da minha área de origem, depois promover o retorno à área de origem. E emigração, novamente, é um movimento de saída. Lembrando que decassegues ali, ó, aparece no finalzinho, não é isso? São filhos japoneses que nasceram no Brasil. Número 7, seguindo a nossa brincadeira sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a afirmativa correta. Opa, falei de novo para você. Pessoal, o Brasil tem majoritariamente o maior número de adultos. Segundo lugar, jovens. Terceiro lugar, idosos. Tá? Então, sobre a nossa dinâmica, o que é correto afirmar? Que o Brasil deixou de ser um país jovem. Nós não temos mais a nossa maioria de jovens, segundo a pirâmide etária, de 0 a 19 anos. Olha a letra B, a participação relativa de idosos vem diminuindo? Nada, vem aumentando. Letra C, o crescimento vegetativo, que é a diminuição da natalidade, frente à mortalidade, compreendida entre 40 e 70, não foi afetado pela redução da mortalidade. Galera, se eu falo que o crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, como ele não vai ser afetado? Vai ser afetado diretamente, sim. Letra D, a migração dos fatores de maior impacto na composição atual da estrutura etária brasileira. Não, galera, a migração não é um dos fatores de maior impacto, tá? E sim natalidade, sim fecundidade, e sim mortalidade e expectativa de vida. Letra E, a taxa de mortalidade infantil equipara-se a dos padrões do conjunto de países desenvolvidos. Não, nossa taxa de mortalidade infantil ainda está longe de ser ideal e não se compara aos países desenvolvidos. Gabarito bonitão para você na tela. Letra A, coisa linda, deixamos de ser um país jovem. Seguimos? Vamos para número 8, ladies and gentlemen. As diferenças de densidades demográficas registradas no Sul são explicadas pelo quê, professor? Olha só, a densidade demográfica. Você pega a população absoluta e divide pela área. E aí você vai ter uma noção de quantas pessoas habitam um quilômetro quadrado. Tá? Só para a gente ter uma ideia, o Brasil figura em mais ou menos 24 a 25 habitantes por quilômetros quadrados. Então vamos lá, ó. As diferenças de densidades demográficas registradas na região sul são explicadas pelo quê? Por que essa grande diferença? Letra A, estrutura fundiária, lembrando que fundiária te traz a ideia de terras, né? E pelos tipos de sistema agrícolas. Pelos contrastes, né? Letra B, de relevo, que define o tipo de ocupação. C, pela presença histórica de muitos colonizadores. D, pelos diferentes interesses de ocupação manifestados pelos líderes políticos da região. Letra E, pelas medidas tomadas pela metrópole portuguesa, limitando o acesso. Não, pessoal, toda vez que eu penso em uma área pouco habitada, eu estou falando, vem aqui na tela, joga para mim, joga, vem para cá. Toda vez que eu falo de uma densidade, ou seja, de uma região pouco ou mal habitada, eu tenho que pensar na questão de terra, eu tenho que pensar na questão fundiária. E pensar na questão fundiária é pensar no acesso à terra ou na concentração de terras. E no sul, a questão coloca, ó, pela estrutura fundiária e pelos tipos de sistemas agrícolas, a nossa densidade, galera, ela não é realmente bem elevada na região sul e também não é muito elevada na região nordeste do Brasil. São regiões que eu tenho grandes propriedades de terras, né, nas mãos de poucas pessoas. É uma concentração fundiária. Volta para a tela. E nós observamos que o nosso gabarito, representando as diferenças das densidades demográficas no Sul, fica na letra A. Show de bola? Estrutura fundiária e pelos tipos de sistemas agrícolas. Show de bola? Seguindo bonitão, número 9,
Desde meados da década de 70, que o Brasil vem registrando taxas de natalidade proporcional e sequencialmente menores em relação ao quantitativo populacional total. Assinale o fator que não possui relação com esse fenômeno demográfico. Qual o fenômeno demográfico? Taxa de natalidade. Eu estou registrando o quê? Coloquei para você, ó. Sequencialmente menores, minha taxa de natalidade vem diminuindo. Assinale o fator que não tem relação com isso. Pessoal, diminui a população rural? Perfeito. Difusão do planejamento familiar? Bom, se eu tenho um planejamento familiar, muito provavelmente eu vou organizar minha vida e ter menos filhos. Incentivos públicos a métodos contraceptivos? Sim, contraceptivos é contra a gravidez, é para a prevenção da gravidez indesejada. Tá? Se eu falo em métodos contraceptivos, eu posso falar em preservativos, tá? Pílulas contraceptivas, tá? DIU, entre alguns outros, né, que nós podemos detalhar. Letra D, inclusão da mulher no mercado de trabalho. Sim, quando a mulher entra no mercado de trabalho, nós temos uma nova estrutura, um novo perfil familiar, fazendo com que a natalidade diminua. E letra E, controle populacional rígido do Estado. Galera, o Brasil tem esse controle. Olha só, o Brasil não tem política de controle de natalidade, tá? Nunca tivemos uma política oficial de controle de natalidade. Então essa é a nossa questão fora. Gabarito letra E, pode marcar aí bonitão, ela está fora do que nós precisamos. Vamos lá então, número 10 na tela. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não se relaciona com as mudanças nas taxas de natalidade do Brasil nos últimos anos. Então, galera, inserção da mulher no mercado de trabalho está dentro, né? A mulher entra no mercado de trabalho e a taxa de natalidade, fecundidade tende a diminuir. A mulher agora tem uma nova rotina, não está mais à disposição do seu lar. É isso aí, lugar de mulher onde ela quiser ir seguindo a brincadeira. B, incentivo governamental à fecundidade. Pensa comigo, o Brasil tem alguma política de incentivo a ter filhos? A gravidez? Não, galera, esse é um não, esse já é o gabarito. Letra B. Letra C, vamos continuar. Difusão do planejamento familiar. Ou seja, o melhor planejamento familiar faz com que você tenha menos filhos. Letra D, o crescimento da urbanização, tá? Viver em cidades tende a também te proporcionar o menor número de filhos, né? Vamos pensar aí principalmente no custo de vida, que já a letra E também já te entrega isso. O elevado custo de vida no espaço urbano, né? O elevado custo de vida nas cidades, faz com que tenha também um declínio na taxa de natalidade, fecundidade. Show de bola? Pessoal, com isso nós encerramos essa parte aí de população e vamos seguir essa pegada de exercícios para aliar a nossa teoria à prática e você obter um excelente resultado. Te vejo na próxima sequência de exercícios. Forte abraço e seguimos firmes, juntos, rumo à aprovação. Valeu!